nós que trabalhamos com moda, na confecção, na indústria, a gente começa tudo muito antes, né? Praticamente com um ano antes. O desenvolvimento das coleções, a pesquisa, a escolha dos tecidos, dos materiais. Então, a gente precisa, nesse momento, né? Esses profissionais já estão trabalhando, nós já estamos trabalhando mesmo com incertezas, mesmo sem saber como as coisas serão lá na frente ou como serão daqui a alguns meses, mas né, as equipes de criação já estão trabalhando e se movimentando e fazendo né, o produto, os ajustes necessários que sejam, né, as conversas, para que as marcas possam né, se sair, ter o menor impacto possível né, de tudo isso que está acontecendo. Deixa eu ver se a minha convidada já está por aqui. Já está aqui a Tassi. Oi, Tassi, tudo Olá. bem? Como você está? Olá, Fábio, boa noite. Boa Tudo noite. bem, e contigo? Que bom, tudo um pouco frio aqui, mas tudo bem. Deixa eu apresentá-la também, né? Você que trabalha já né, há 12 anos com moda, começou como designer, atua também hoje, né, fortemente como estilista sênior, passou por grandes marcas, inclusive a gente se conheceu no Grupo Morena Rosa, né, onde trabalhamos por alguns anos juntas, e se formou em moda, fez MBA em negócios da moda no AMB Morumbi. Eu também fiz MBA lá, mas em marketing e varejo de moda. Então é um prazer tê-la aqui hoje para a gente conversar e, enfim, bater esse papo que é importante nesse momento para nós profissionais da moda. Né, Tassi? Obrigada pelo convite, Fábio. Fiquei bem feliz, assim, porque é muito importante a gente, como profissional, assim, ainda mais nesse momento, né, que a gente está passando de tantas incertezas, trocar uma ideia e acrescentar, né, para o nosso, para o setor da moda mesmo, para nós todos como profissionais, né? Uhum. E me fala um pouco, antes de a gente entrar no tema, né, sobre criar moda, como que está sendo para você esse momento, né, dessa pausa, né, que aconteceu, da pandemia, também aprendizados já, né, que a gente, o que você tirou de tudo que está acontecendo? Sabe, já fazia algum tempo, né, que tava acontecendo um pouco uma ânsia, assim, tipo, de ter sempre uma coleção sempre encavalada na outra, né? Sempre essa necessidade de produzir coleções cada vez melhores, cada vez com produtos diferenciados, cada vez refazendo o antigo com alguma coisa nova, assim. E isso estava, assim, até na empresa que eu trabalho atualmente, mas inclusive na minha vida pessoal, assim, nos meus próprios questionamentos pessoais, qual é a necessidade de colocar tantos produtos novos no mercado, como que isso está sendo consumido, qual que é a maneira que isso está sendo feita, né? Como que é o processo por trás disso e como isso está sendo levado pelo consumidor, né? Como que isso está sendo... qual que é a vida após dessas roupas, assim. Então, essa pausa da pandemia, na verdade, ela está me fazendo questionar muito mais ainda sobre isso. Qual que é o meu papel social, né? Com a profissão que eu escolhi, com aquilo que eu produzo para o mundo, né? Então, acho que é esse o principal questionamento que veio com tudo isso. E de aprendizados é que, enfim, a gente é uma responsabilidade, na real, né? Nós, da indústria têxtil, a gente emprega, tipo, 70% são mulheres dentro da indústria têxtil, né? Que são responsáveis pela fabricação de tudo isso. No Brasil, ele é o segundo maior empregador. Enfim, então, quantas pessoas dependem disso, né? Quantas pessoas estão ali todos os dias trabalhando, ou tanto que o Brasil, e é isso que é muito importante a gente pensar, que o Brasil é um dos poucos países que ele tem todas as partes da cadeia têxtil, né? Para fabricar uma peça dentro de um país só. Então, a gente tem
a plantação de algodão, a gente tem a fiação, a gente tem a indústria dos tecidos, a gente fabrica roupa e a gente tem um varejo muito forte, né? Então, como que a indústria têxtil, ela impacta diretamente na economia brasileira e na vida, né, dos brasileiros. Então, é isso, né? Um pensamento mais da nossa responsabilidade mesmo, né? Com certeza, e de como tudo isso está impactando, né? Não só a sociedade, mas o meio ambiente também, né? Porque esse questionamento, para nós profissionais de moda, faz, né, todo sentido. Porque quando a gente está desenvolvendo um produto, a gente está pensando nele, né, na vida útil dele, colocando todo um amor, um carinho, não estamos fazendo uma roupa que é descartável ou que para ser usada uma ou duas vezes, né? A gente está pensando num produto, como você falou, desde a hora que ele é produzido até chegar no consumidor, tem todo um valor agregado aí, né? Que a gente tem que valorizar. Então, eu vejo que esse momento a gente precisa, né, trabalhar, criar nossas coleções, mas com mais consciência, com certeza, porque esse consumidor também ele está mais consciente e está acompanhando tudo isso. Né? Ele está olhando todas essas questões. Então, como a gente faz agora para equilibrar essa equação, né, de produto, preço, o design também, que é importante, mas não vejo que a solução é todo mundo fazer um produto simples ou básico, né? Existe todo um processo aí de construção de marca, de produto. O que você pensa, como equilibrar isso que eu falei, né? Produto, design, preço. Sabe, isso é uma pergunta que acho que todos os empresários e toda a cadeia de moda inteira está se questionando. Está, né? Se perguntando. Que o meu ver, assim, Tassiana, as marcas se fortalecerem cada vez mais na sua identidade, né? Elas têm essa identidade, que é uma construção aí de muitos anos, né? Então, se ainda está um pouquinho, ainda não está sabendo, não está conseguindo se definir muito bem, então é a hora de realmente se colocar e se definir e pensar junto com a sua equipe, né? Que isso é um outro fator que eu acho muito importante. Tipo, agora é a hora de você estar fortalecido com os melhores profissionais que você já tinha ali dentro da sua empresa, que você já tem, que é a equipe que veio te acompanhando durante todo esse tempo. E se fortalecer em bons profissionais mesmo para pensar juntos, né? Porque ninguém vai conseguir uma solução sozinho. Nada melhor do que as pessoas que já estão vivendo o dia a dia da marca, acompanhando, né, as mudanças que aconteceram agora com a pandemia no mercado e juntar todos esses profissionais para pensar junto em soluções criativas, né? Porque a ideia não é virar todo mundo com, igual você falou anteriormente, né? Produtos básicos, agora todo mundo só vai usar cores neutras, porque é isso que todo mundo vai querer, ou só vai fazer roupa estilo pijama, porque é só isso que as pessoas vão querer usar, porque é home office. Não, as pessoas elas ainda vão continuar consumindo, né? As pessoas têm necessidade de consumir, ou por necessidade, ou por questão tipo, de identidade, enfim, cada um tem o seu... algo que te move, né, a querer comprar algo novo. Mas é isso, assim, é juntar cada vez mais pessoas criativas que vão ajudar, que vão pensar em soluções para os problemas que esses consumidores, agora que são novos consumidores, né, porque vai sair todo mundo mudado de toda essa história, de que esses novos consumidores vão querer. E aí vem um outro fator muito importante, que é o pessoal que está na linha de frente ali com esse consumidor. Então, é tanto o pessoal que atende as lojas online quanto o ambiente físico, né? Que por enquanto agora a gente não está tendo, mas daqui uns dias vai voltar a se ter. Então, é esse contato muito próximo com o consumidor, entender cada vez mais o que ele está querendo e gerar essa conversa dentro da empresa para que o criativo no setor de design consiga criar resolvendo esses problemas, sabe? Não vai ser, vai ser só um problema estético, né? A ser resolvido. Sim. Eu acho que cada marca tem um DNA, tem um público-alvo, então não existe uma fórmula, né? Uma receita. Existe isso que você falou, eu concordo, um pensar em conjunto, né?
unir aí esses esforços do designer, do comercial, do marketing, todo mundo, e pensando focando para quem é feito tudo isso, né? Que é para o nosso consumidor. É ele que vai decidir e que vai comprar esse produto. Então vai ter que ter muito mais esse pensamento, né, global. Porém, a questão da identidade da marca não pode ser perdida em momento algum. O maior valor que a marca tem é o seu DNA, o seu produto, a sua identidade. Isso nunca pode se perder, independente do momento. Agora, claro, o que eu acredito é que cada marca sente e pense nesses ajustes, né? Como vamos pensar? Eu preciso de linhas mais competitivas, eu preciso rever a questão financeira, né? O departamento financeiro também vem junto da empresa, como que equaliza essa matemática e constrói um novo mix de produto, pensando em tudo isso, mas sem esquecer que moda é desejo, né? Que a gente tem que ter peças bonitas que encantem, né? Que movimentem, porque na hora que essa loja, as que não reabriram, né? Muitas no país reabriram, mas a gente sabe que aqui São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, são, né, alvo da maior, né, contaminação. Então não sei ainda como vai ser tudo isso, mas no momento que esse comércio voltar, que essas lojas voltarem, o que vai ter de atrativo aí, né, Tassi? Não somente em produto, ou em descontos, mas o que vai ser pensado para essas pessoas, né, de diferente, ou o que eu vou ter de novo a oferecer. Então acho que esse equilíbrio, né, que vai ter que ter nas coleções, ser pensado dessa forma e em conjunto com a equipe. E eu percebo também, nesse movimento todo do mercado, uma oportunidade de novos designers, né? Muitos que às vezes tinham aquele plano de empreender, de começar algo artesanal, algo mais sustentável, que às vezes nunca conseguiu colocar esse conceito lá na grande indústria, de repente também eu percebo esse movimento, né, de também essa busca de realização, dessa pausa, né, desse momento, e agora, né, será que o que eu estou fazendo é isso mesmo que eu quero? Não é uma oportunidade, às vezes, de começar também algo? Você sente algo nesse sentido, percebe? Eu sinto, Fábio, é que nem eu comentei anteriormente, né? A gente vem acostumado a trabalhar a moda sempre de uma mesma forma, né? Então a gente sempre vinha falando sobre como aumentar a produção, como vender mais, como gerar mais desejo, como assim nunca pensar sobre as responsabilidades que vêm com tudo isso, né? Qual a minha responsabilidade tipo, com esse lixo que eu estou gerando, com esse consumo que eu estou gerando, com esse desejo que eu estou gerando, que pode também ser uma ansiedade, né? Então tem vários fatores. Eu acho que isso para os estilistas, principalmente dessa nova geração que vem surgindo, eles vêm se questionando muito sobre o porquê de tudo isso, né? E com isso vem uns movimentos muito interessantes, como o Fashion Revolution, né? Que ele vem cada vez mais questionando quem fez minhas roupas. E aí, como estilista, eu me pergunto, né? Quem está fazendo as roupas que eu desenho, né? E aí, a hora que eu estava trabalhando aqui um pouquinho para a nossa conversa de hoje, me veio um questionamento até para os empresários, né? Então, tipo, se as pessoas descobrirem aonde que é feita a roupa que vocês produzem, vocês vão se sentir orgulhosos disso? Ou, se fosse no Brasil, isso te causaria algum problema legal? Então, sei lá, então é um momento tipo, de se pensar isso. E eu acredito que as pessoas, com essa pausa toda, também começaram a se questionar mais sobre isso, né? Então, qual é a origem disso que eu estou consumindo? E como a gente sabe que a indústria da moda ela ainda tem muitos subempregos, assim, tem muita coisa ainda que não é muito correta nos meios de produção, apesar da sua função de ser uma grande empregadora. Acredito que muitos jovens designers sentem essa ânsia de querer fazer as coisas um pouco mais corretas, sustentáveis e conscientes, né?
Uhum. E acho que é por isso que vem surgindo também esse movimento, né? Então a gente vai ver nas feiras como Jardim Secreto, Feira Ofício, enfim, várias feirinhas que Uhum. acontecem mais em São Paulo, mas eu sei também que tem em Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, por todo o país Uhum. está surgindo esse movimento disso, de pensar em uma moda mais limpa, né, mais justa. Então, sim, Fábio, eu Uhum. acho que não só comigo, mas acredito que vários outros designers que estão por aí têm também essa vontade, né? De fazer De algo um pouco fazer. mais correto. Isso. A questão do Made in Brasil, né, que a gente tem falado isso, né, a hora de valorizar a nossa mão de obra brasileira, o nosso tecido, não só a roupa, né, nem, não só quem costurou, mas o tecido, porque muito do tecido utilizado vem de fora, né, vem de países como China, enfim, aonde a gente sabe que essa mão de obra, ela não, eles não têm todos os direitos, né, sociais, eles trabalham ganham US$ 2 a US$ 3 por dia, então é uma mão de obra que é muito explorada. Então é desde o tecido, né, da produção, de como é produzido o tecido e essa roupa. E, e eu vejo aí uma oportunidade também, não só por essa questão de maior consciência desse momento da gente apoiar mais a indústria nacional, consumir nacional, mas até algo que nos favorece a questão do dólar, está lá em 5,7, né, ou próximo disso, a esse valor fica muito mais difícil para que esse produto estrangeiro entre, né, porque ele vai se tornar, o preço talvez vai ficar igual ao preço produzido aqui, ou maior, ou mínima diferença, então não, começa a não fazer sentido por todas as questões que envolvem. Então, de certa forma, a questão também da moeda hoje favorece a indústria nacional. Então, entrava, né, muito produto de fora, e agora existe um espaço também, apesar de que todo o varejo, né, seja roupa, sapatos, acessórios, estão sentindo essa queda, principalmente por as lojas estarem fechadas. Mas existe aí, vai haver um espaço, né? Eu acredito numa reconstrução, num caminhar para que as coisas, o consumo vá retornando e vá abrindo esse espaço maior para o próprio desenvolvimento da nossa indústria. E também contamos com o consumidor final, porque eu acho que isso que você falou da consciência, né? Tudo depende, esse movimento é de aumentar a consciência de nós, profissionais de moda, toda a cadeia, né? Profissionais, representantes, estilistas, falarmos isso para os nossos amigos, para os nossos clientes, incentivarmos isso para que as pessoas olhem mais, né, para a etiqueta, para realmente da onde veio a minha roupa, né, que a gente mostre mais como esse nosso produto foi feito, por quantas mãos isso passou, por que ele vale isso, né? Acho que agora é o custo-benefício, a gente mostrar mais o nosso produto, como ele foi feito, né, o processo dele, o tecido que foi usado e fazermos valer esse produto-preço, né? Acho que essa equação também entra aí, a gente mostrar mais esse nosso processo, não mais só a roupa pronta, aí a gente vê essa mudança também na própria comunicação das marcas, né, que a gente vinha sentindo, né, ainda muitas marcas focando muito no produto, ou em influencers ainda, né, hoje a gente vê um movimento bem contrário, né, as marcas pensando em pessoas mais reais, trazendo conteúdos, trazendo cursos, trazendo treinamentos, trazendo aulas para os seus consumidores, bate-papos, lives, aproximando, né, as marcas que estão, eu acho que tendo menos impacto, né, nas vendas e em tudo, elas estão fazendo esse movimento, né, de se aproximar do consumidor, de conversar mais com ele, de contar a sua história, porque o negócio ele é muito maior que só o produto. Tudo isso está envolvido, né? Que a gente fala do propósito, da identidade, e muito vem sendo debatido. Será que esse consumidor vai pensar diferente? O que você acha, Tassi? Na hora de fazer suas escolhas? Fábio, eu acho que existem grupos, né, de consumo, né? Então acho que vai ter um grupo que,
sim, vai estar mais consciente, vai ter parado esses 2, 3 meses aí, olhado para o guarda-roupa, visto que não consome tudo aquilo, que não usa tudo aquilo, né, que comprou, que vai perceber que é um gerador de lixo, às vezes vai ter mudado alguns outros hábitos, né, porque o que eu percebo muito em quem opta por um consumo mais sustentável, ele normalmente muda, né, primeiramente o modo de consumo, de se alimentar, então normalmente começa ali com o vegetarianismo, o veganismo, e aí vai mudando para roupa, vai mudando para os cosméticos, enfim, ele nunca, pelo que eu percebi, nunca muda numa área só da vida dele. Então, sim, vai ter esse consumidor que vai ter aproveitado esse momento de pausa para assistir um monte de documentário, para se informar e para mudar alguns hábitos. Mas vai ter um outro consumidor que não vai ter passado por isso. E que eu acredito, sim, vai mudar a maneira de consumir dele, mas por questões mais ligadas ao financeiro. Então, a gente está num Brasil aqui onde muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, muitas pessoas perderam seus empregos e muitas pessoas estão impossibilitadas de irem trabalhar. Então, provavelmente, sim, até a Daniele colocou aqui comentou aqui, mas vocês não acham que em pelo menos os próximos 6 meses esse setor estará bem afetado? Sim, ele estará bem afetado, porque as pessoas vão estar sem dinheiro e, querendo ou não, a roupa, ela não é algo super necessário, né? Ela não é que nem alimentação, você não consegue ficar sem se alimentar, mas você consegue ficar sem uma calça nova, né? Então, sim, a gente vai passar por isso. E aí, agora, mais do que nunca, as empresas elas precisam investir em planejamento e em análise. E aí que eu falei igual anteriormente, em ter bons profissionais e ter bons profissionais que vão saber analisar isso. Porque não adianta agora a gente querer produzir igual a gente produziu nos anos anteriores, querer encher de mercadoria, né? As lojas, sendo que a gente sabe que não vai ter um consumo igual a gente teve nos anos anteriores. Não adianta eu querer usar as tendências que foram lançadas no último desfile, agora, querer lançar ali para outubro, setembro, outubro, por exemplo, porque esse consumidor vai ter uma nova necessidade que não estava sendo previsto anteriormente. A gente tem que aproveitar esse tempo para se reinventar e para tentar ler o espírito do tempo mesmo, né? E em vários momentos eu me peguei na época, ou até hoje mesmo, putz, queria tanto fazer isso, queria tanto repensar, sei lá, queria tanto repensar... Não dá tempo, né? O resíduo, sabe? Tipo, no jeans, principalmente quando trabalha com jeans, tem tem festa toda a produção e acaba sobrando umas bandeiras muito grandes. Aí toda vez, nossa, mas essa é muito tecido que tá sobrando, o que dá para fazer com isso? Não, a gente tem que parar um tempo para pensar em ou brinde, ou em doação, ou em fazer algum trabalho aqui dentro para ajudar algum trabalho social, e esse tempo nunca acontece. A gente sabe que passa ano, vem ano, e a gente acaba não conseguindo pensar nesses extras. Então, também aproveitar esse momento para pensar nesses extras que a gente nunca conseguia pensar e que podem ser super importantes, né, nos próximos meses. Sim. E como vem sendo feito, talvez até montar grupos, né, dentro da própria empresa para pensar juntos sobre isso, né, para discutir formas aí mais sustentáveis, porque sustentabilidade engloba muita coisa, né, Tassi? Não é só aonde eu costurei a minha roupa, lógico, né, isso é importantíssimo, ou não é só na escolha do tecido, né, que foi produzido num método mais sustentável, mas é toda essa questão do resíduo, né, todas essas questões que envolvem a cadeia têxtil, do impacto no meio ambiente, do consumo de água, né, se eu tenho, você falou no Dene, né, eu tenho uma lavanderia, como é isso, né, como ela trata essa água, então o pensar em tudo isso, né, e sem esquecer na importância, né, das pessoas nesse processo, da comunidade local, de envolvimento, né, de geração de emprego, é uma cadeia ampla, né, ser sustentável envolve muito além do que às vezes a gente pensa. E eu vou até pegar o gancho, a capa da Vogue desse mês de maio, não sei se alguém viu, o pessoal também. Então a gente vê ali uma falta de sensibilidade enorme, né? Porque a gente está num momento
que está passando por tudo isso, e aí vem uma capa, né, falando do novo normal, com a Gisele Bündchen usando uma blusinha Prada, né, então esse é o novo normal para esse momento, né, então algo assim que está gerando muitos comentários aí no nosso meio, porque não retrata, né, esse momento de forma alguma, especialmente dessa forma, né, com produto que nem é nosso. Então, né, como que foi pensado isso? Você chegou a ver? Eu cheguei a ver, Fábio, foi bem triste, né? Chegou até a ser vergonhoso, assim, a coragem mesmo que eles tiveram de colocar a Gisele Bündchen vestindo marcas gringas em um momento em que o Brasil está numa situação, assim, enfim, de crise, né? Tantas De mortes crise total. tanto crise na saúde quanto a crise econômica e política, enfim, tudo que está acontecendo aí a gente está acompanhando no dia a dia, que é um dos grandes setores que empregam, né, o Brasil, que tem tantas modas, tantas marcas brasileiras ali, e ela colocar uma marca de fora. Então era melhor ter ficado quieta mesmo, era melhor ter deixado essa edição de fora. Né? Todas as marcas vão precisar ter um cuidado muito grande com o que elas vão falar a partir de agora, porque ninguém mais está aceitando isso, está aguentando isso, né? As pessoas estão se manifestando mais. Teve até o comentário aqui do Marcelo falando sobre as polêmicas das máscaras, né? Que tem gente que está querendo ali tirar proveito, né? Sim, sim. E na realidade a gente está falando, tipo, quanto mais máscaras produzirem, quanto para mais pessoas distribuírem por um preço justo e ok, assim, que seja justo com as costureiras que estão fazendo isso, mas que seja acessível, melhor. Porque o momento agora não é ninguém ficar bonitinho ou tá por aí andando com uma máscara grifada. O momento agora é proteger o maior número de pessoas possíveis, né? E aí rola muito oportunismo, né? De várias marcas aí querendo vender produtos, igual aconteceu da última polêmica, de por R$75 numa máscara. Sim, que foi o que vamos falar a marca, né? A gente tem que falar que foi a Osklen, justificando o valor porque iria doar uma cesta, acho que foi isso, uma cesta básica no valor de R$70, mas é um absurdo, né? Tanto que eles excluíram o post, porque veio, né? O mercado não está mais aceitando isso, né? Ele não, as pessoas estão também no seu limite, né? Elas precisam haver o respeito, né? Então esse é a hora realmente das pessoas produzirem essas máscaras, mas para auxiliar, para ajudar, né? Para fornecer para a comunidade, para os profissionais de saúde, enfim. É todo esse movimento, né? Aqui eles estão falando aqui em ouvir o consumidor, muitas marcas de moda empurram tendência, mas parece que esse poder de influência vai vir agora das pessoas e não das marcas. De certa forma, assim, é um movimento, né? A gente depende do consumidor e do que ele está pensando nesse momento. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, eu vou olhar mais de quem eu compro, de onde vem esse produto, né? De como essa marca, o que essa marca está fazendo agora, nesse momento. Quando eu for comprar, eu vou lembrar disso, né? Então, acho que é disso que as pessoas estão esperando um pouco mais, né? De solidariedade, de amor, de proximidade. Você vem falando sobre criação de conteúdo, né? Criação de valor, né? A marca, ela não vai... As marcas que vão se sobressair no mercado, elas não vão oferecer só roupa por preços bons, elas vão oferecer roupas que vão ter significado, né? Que vão ter história, que vão ter origem, né? E o que é o que é muito importante, que as empresas elas precisam tomar cuidado é com, vou falar o termo em inglês, que é chamado greenwashing, mas que seria meio que isso, uma lavagem verde, né? Tipo uma maquiagem verde, bem lembrado. Usada aqui. Que é o quê? Você fazer 1% de algo legal com 99%
empresa sendo agressiva para o meio ambiente, você querer se sobressair com isso, com esse 1%, criar publicidade e querer atrair esse consumidor. Só que esse consumidor, Sim. ele está muito consciente, né? Ele está muito treinado a buscar informação. Então, dificilmente as pessoas vão continuar caindo nesse tipo de abordagem. Pode falar. Sim, com certeza, porque não é um produto, né? É uma coleção, é um conceito, é uma história, né? Então, muitas marcas já vinham trabalhando as questões, né, sustentáveis, vinham trabalhando a questão de identidade de marca, de propósito. Aquelas que não fizeram isso, agora vão precisar se movimentar e parar realmente para pensar e para criar algo novo. Vou pegar aqui da Mi, que ela fala assim, agora é hora da grande mudança, de pegar esse cenário e de criar algo, né, que você quer existir, algo com mais consciência. Então, esse é o momento, né, de você olhar para tudo e trazer aí coisas novas, novos insights, com mais consciência, com mais responsabilidade de mudar, né? Ter essa coragem para fazer as mudanças que precisam ser feitas, que não podem mais ser adiadas, né? Que a gente vinha naquela loucura alucinada e agora tem que parar e pensar, né? Em todo esse movimento. E também a questão do fast fashion, acho que a gente podia abordar um pouquinho isso juntos, né? Porque todo esse movimento que a gente vem falando, mundialmente, né? Esse excesso veio muito com o conceito do fast fashion, de produzir algo que tem um valor muito baixo, né? Em alta escala, produzindo, né? Índia, Paquistão, China, Bangladesh, sendo pago muito pouco, a um preço muito baixo, e essa roupa, né, esse consumo desenfreado. Agora a gente está falando num movimento um pouco contrário disso, mais consciente de comprar produtos melhores, que durem mais, né, de não querer mais esse descartável. Então, o que você acha a questão do fast fashion? A gente já está vendo um movimento de impacto, né? A própria Forever 21, ano passado, pediu falência. Então, como que você vê esse movimento aí como tudo isso vai impactar o fast fashion? Fábio, eu acho que principalmente as indústrias, né, grandes indústrias, tipo Zara, H&M, até elas já perceberam isso. Tanto é que elas criaram já criaram fugiu o nome, mas elas botaram tipo uma carta já falando quais são os passos para os próximos anos para se tornarem mais sustentáveis, né? Então tem no projeto delas, e é bem detalhado, eu vi o da Zara já, mas era bem detalhado, tipo, em quantos anos todas as fibras serem de origem sustentável, em quantos anos, ter o retorno. Até a H&M também, ela já tem um projeto de retorno, né? Então, as peças que você não quer mais, você devolve para a loja. Até as nacionais também, as que aí já não são fast fashion, mas são grandes empresas nacionais, por exemplo, já tem a sua lojinha no Enjoei para promover o reuso, né? A revenda dessas peças e prolongar o tempo de uso, né? Então, eu acredito que sim, até as grandes indústrias de fast fashion já estão percebendo que os próximos tempos serão diferentes, né? A questão é que a gente não imaginava que iria existir esse acelerador, porque, na verdade, o Covid, né, tudo que está acontecendo agora, ele está dando uma acelerada no que iria acontecer nos próximos anos. E aí eu acho que é muito importante, aí vem de novo, né, a questão de responsabilidade. A gente não está falando para parar de consumir. Então, a gente vamos colocar como consumidor agora, nós como consumidores, o que a gente tem que fazer? Tem que pressionar as empresas a ter uma política dentro dela, uma produção mais correta, né? E nós, como criadores de moda, né? Quais são as nossas escolhas dentro da empresa? Porque é a gente que escolhe cor, é a gente que escolhe os tecidos, é a gente que escolhe as texturas, os detalhes, né, que vão nas peças. O que a gente pode fazer? Vamos priorizar os tecidos fabricados no Brasil, que é o que tem de legal de produtos fabricados no Brasil, né? A gente vai alimentar a cadeia nacional, né? Vai fomentar a cadeia nacional. A gente vai empregar as pessoas ali, né, que estão próximos da gente. E a gente consegue também
colocar uma lupa e ver como realmente isso está sendo feito. Porque quando é feito na China, em Bangladesh, é muito longe para a gente saber, mas será que a pessoa está em condições de trabalhos ok? A gente não sabe. Mas se está no Brasil, se está em Americana, se está em Blumenau, se está em São Paulo, a gente já consegue ter um radar mais apurado para ver em que condições que isso é feito. Então é isso. Nós, como criadores de moda, pensar quais matérias-primas a gente vai escolher para fazer parte das nossas coleções. E para os empresários, que são os das grandes corporações, porque isso é um papo que eu tive com você anteriormente, que não adianta ter um estilista ali querendo fazer as coisas de maneira mais sustentável, socialmente ou ambientalmente, se o dono dela não tiver com essa mesma energia e com esse mesmo pensamento, né? Então, para os empresários, eu acho que é super importante pensar que isso também é uma oportunidade para eles, né? Vai acabar gerando para eles também um futuro retorno e também economicamente, né? Então, se a gente colocar um sistema de CAD, por exemplo, na empresa, isso vai diminuir o desperdício de tecido, logicamente também vai ser financeiro. Se você incentivar os funcionários, já em políticas internas, em usar um copo, de ter o seu copo em vez de usar sempre os copos plásticos, né? E distribuir isso para todos os funcionários, essa possibilidade. Quanto de plástico já não vai ser jogado no meio ambiente? Eu acho que para os empresários, antes de esperar que venha uma lei que os obrigue a fazer de outra forma, que eles já comecem a inserir essas práticas dentro das suas corporações. E que seja verdadeiro, né? Porque e que seja verdadeiro. Tem que ser mais verdade, do que comunicar. Né? Primeiro faz, sabe? Primeiro transforme aquilo em realidade e depois comunique. Porque, lógico, o consumidor, afinal, ele vai querer saber como foi feito essas roupas e aí essa informação vai ser importante. Mas que seja verdadeiro e que seja na maior parte da empresa, né? Não adianta só aquele 1%. Sim, com certeza. É aquilo que falamos antes, né? Se unir da empresa para conversar e colocar todos esses pontos em pauta e o que pode ser melhorado a partir de agora, né? O que pode ser criado de novo, de melhor, e não vir naquela sequência de tudo como vinha sendo feito. Então é uma oportunidade, né? Que as empresas, que as indústrias têm, que o consumidor também tem, de criar um movimento maior para o bem, né? Para o bem do país, para o bem das pessoas, para o bem das empresas. Mesmo nesse momento, né, que a gente está passando de pandemia, de lojas fechadas, muitas marcas tiveram venda substancial porque criaram ações, né? Então, o consumo, ele continua existindo, muito, né, no online, via WhatsApp, muitas marcas, até tem um case da Arezzo, que ela, né, com mais de 800 lojas, né, fechadas, mas ela estimulou que as suas vendedoras, mais de 5.000 vendedoras, fizessem esse contato com o consumidor, né, via WhatsApp, e a venda no online cresceu 10 vezes. Então, ou seja, muitas empresas foram mais impactadas porque também não tiveram uma movimentação, não criaram algo, não criaram uma ação, não mobilizaram isso, ou não estavam no online, ou não tem ainda um Instagram bacana da sua loja, do seu negócio. Então esse é o momento, né, de se movimentar muito rápido nesse sentido, né, para que você chegue no consumidor, porque existe sim demanda, a gente até estava conversando, né, da roupa, são várias situações, né, que a gente tem de necessidade de consumo e também a gente está saindo, né, de um momento aí de pausa. Tem um dado aqui legal que o IEM trouxe, é uma pesquisa grande, acho que pelo tempo que a gente tem, que é aí 5 minutos, não vai dar para eu passar tudo, mas eu prometo passar as demais informações no decorrer da semana que vem para vocês, dessa pesquisa recente do IEM. Mas ele tem um dado aqui, que foi perguntado o seguinte, sobre as mudanças nos hábitos de compra de roupa e calçados à pandemia. 40% diz que irá continuar comprando do jeito que sempre comprou, mas 60% diz que sim, que vai ter mudanças aí. Então, esses aspectos, 30% diz que vai voltar a comprar,
mas de forma mais comedida, analisando custo-benefício. Então, aquilo que a gente falou, né? Desde que eu estou criando esse produto, né? De eu equalizar esse custo-benefício e ver, vai comprar realmente o que vale a pena, o que ele estiver precisando ou que tiver algo que seja muito atrativo. Então, ele vai estar mais seletivo, mas ele vai comprar. 1/5 diz que vai comprar mais pela internet, mesmo com a loja estando aberta. 11% diz que vai aproveitar e comprar tudo o que precisa agora devido às boas oportunidades de preço. Tem um dado aqui que fala o seguinte, que a classe AB representa 53% do poder de compra. A classe C, D e E, 47% do poder de compra, equivale a 76% da população. Então, conforme, né, essas classes sociais, conforme, onde a tua marca está posicionada, esse impacto vai ser maior ou menor e vai te dizer o que você precisa criar nesse momento, né, o que você precisa ajustar, o que você precisa repensar. Então, os dados, eles mostram isso. Fala também aqui que a indústria, em 2019, a indústria brasileira de vestuário, ela movimentou em sellout, né, a venda para o consumidor final, 231 bilhões. Então, é uma indústria, segundo os dados dessa pesquisa, a segunda maior gasto das famílias brasileiras é com moda. E eles trouxeram algumas conclusões. Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. A gente está... O tempo... Quase acabou. Nosso tempo acabou. Então, faltou um tempo para trazer umas informações bacanas. E eu queria te pedir primeiro agora para você deixar uma palavra, né, uma mensagem final para o nosso público. Bom, Fábio, eu primeiro quero agradecer, né, pelo convite. Foi super gostoso o papo. Agregou muito, assim, pelo menos para mim, foi muito gostoso. E para todo mundo fica aí vários questionamentos, né? Como fazer, a gente ainda não tem uma resposta definitiva, né, do que vai acontecer nos próximos meses, mas a gente está aí, todo mundo junto, estudando e trocando essa ideia realmente para a gente sair fortalecido de alguma forma ou com boas ideias que vão resultar em novos negócios aí para os próximos tempos. Obrigada, Tássia. Eu agradeço você de aceitar o convite para esse bate-papo, né, que também é algo novo, mas nós precisamos contribuir, né, com nossas ideias, com o nosso conhecimento, levar isso, né, e discutir com mais pessoas todas essas questões que agora são mais relevantes ainda. Então, eu agradeço também a todos vocês que estão aí, que participaram, queridos, estão mandando coraçõezinhos, eu também mando um coraçãozinho aqui, né? Obrigada, Tassi, e que todos possamos, né, sair mais fortes de tudo isso, mais criativos, né, com mais fé, mais esperança e com muito trabalho a gente vai vencer tudo isso e sem dúvida vamos criar, né, um novo mercado, um novo momento, um novo cenário. E espero que realmente mais consciente e com menos impacto, né, para o nosso planeta, para que todos possamos, né, ter acesso a tudo. Obrigada. Beijo. Obrigada, e obrigada a todos que assistiram. Tchau. Tchau.